Assim, educação, empreendedorismo, as pessoas, elas, às vezes, elas querem desassociar, mas educação, empreendedorismo e agora, vou usar essa palavra, sustentabilidade, são palavras que precisam andar em conjunto. É, e vamos lá, gerar negócios, quando a gente gera negócio, quando nós geramos CNPJs e a gente está vindo aí de um pós-pandemia, né? As pessoas elas aprenderam bem a dividir o que é um CPF e o que é um CNPJ. Até num consciente coletivo, né? Que é importante a gente preservar os CPFs e os CNPJs eles podem ir esperando. E eu estou fazendo essa colocação assim, porque é muito importante, quanto mais CNPJs nós criarmos, quanto mais negócios sustentáveis nós criarmos, mais CPFs são beneficiados. E eu talvez foi um erro ter falado de Covid agora para a gente não associar. Bom, desculpa, a gente vai falar sobre o Covid já já. Sobre um pós-pandemia e como a pandemia afetou o negócio. Mas isso foi spoiler. Vou recapitular porque a gente vai ter momentos de corte para a gente poder pegar e fazer. A importância das pessoas entenderem os atores dentro de um modelo de negócio. Né? CPFs pensam em uma proposta de valor que vai fazer sentido para a sociedade de alguma forma e geram CNPJs que vão trazer e vão girar a economia de alguma forma. O legal de tudo é que eu posso criar CNPJs que preservem a natureza, que devolvam de alguma forma para a natureza e para o mundo de uma forma muito mais do que devolver dinheiro, de devolver recursos, que possam devolver riqueza para a natureza. Quando você fala de modelo de negócio, é, é um negócio cuidar do meio ambiente. E é um bom negócio, é um negócio sustentável. E uma coisa bacana para que você possa entrar na sua fala, que eu acho que assim, muito mais do que a gente simplesmente gerar, toma aqui o dinheiro, toma um empréstimo, é o capacitar, que é uma proposta que vocês trazem. Então, quando você fala sobre incubar um projeto, sobre startup, apesar de a gente estar falando com um público que talvez saiba o que é isso, a gente acaba atingindo outros públicos. Então, assim, qual é o papel fundamental de vocês de dar toda essa curadoria, de capacitar os projetos, as ideias, ou empresas que já estão ali, mas que precisam de recursos e precisam também de aprimoramento para que elas possam saltar, dar voos ainda maiores? Bacana. É interessante isso, né? Porque quando a gente fala na questão ambiental, não vai dar para resolver tudo com recurso público, né? E aí surge justamente, eu acho que essa atuação do terceiro setor, a própria Fundação do Boticário, com tantas outras, né, tem ocupado um nicho muito importante, né, que é de trazer um recurso que não está disponível, né? No caso da Fundação, há mais de 30 anos a gente apoia pesquisa e agora em formatos diferentes, né? A gente fez labs, fez camps, que foi muito legal, inclusive, né? Fazendo um parênteses, assim, mas eu já conecto com a questão do empreendedorismo. O formato que a gente atuava antes, que era mais de financiar projetos de pesquisa ligados à universidade, em certo momento ele começou a gente começou a entender assim, né? O que isso está gerando impacto, né? E no momento que a gente fez um pouco dessa virada, né, de tentar traduzir um pouco melhor, né, essa geração de conhecimento, mas de já tentar testar alguma coisa e aplicar alguma coisa, que é também importante, né? Então a ciência, na sua base, ela tem um valor tremendo e existem fontes de recursos que eu acho que nos últimos anos piorou um pouco o cenário para pesquisa básica. A Fundação continua fazendo isso, tem muito projeto, mas a gente deu uma guinada de trazer um olhar diferente, né? Para como você pode aplicar e como você pode trazer aspectos de inovação para projetos ambientais. Então a gente está falando de ONGs, né? Está falando também de algumas empresas que começaram a captar recursos de doação da fundação, mas já muito orientados para um olhar de aplicação, de teste, né? E de multissetorialidade, que é uma coisa que a gente não quer só ambientalista. Hoje a gente tem projetos que a gente está apoiando que tem biólogo, tem economista, tem galera de TI, né? E esse olhar é muito importante, então a gente passou a atingir um novo público com os mesmos editais que a gente tinha, né, que é hoje é a nossa teia de soluções. Então acho que isso acompanhou muito,
Nós acabamos de rodar um laboratório de inovação para a temática da restauração, né, do reflorestamento. Foi muito legal, está em fase final agora, né? Então foram mais de 160 pessoas participando, facilitações, cocriações, surgiram 22 projetos, 9 agora, ou cerca entre 9 e 11 estão seguindo nesse funil. Então você atingir esses públicos, mas provocando, que não é porque ele é uma ONG ou ele tem um modelo que depende dessas fontes de financiamento por projetos, ele não pode ter uma visão empreendedora de sustentabilidade financeira. Ou seja, se eu estou captando hoje aqui R$ 500 mil da fundação, como é que eu transformo esse 500 em mais 500? Então, essa é uma provocação interessante, que vale, né, para um projeto ambiental, mas aí quando a gente cai no empreendedor, é a mesma coisa, né? Você chegar num cara que está no começo de uma ideia e já exigir que ele tome um crédito e te devolva, é quase que, né, desumano, né? E é pressionar esse cara num E dar lugar o que ele dedo e não pegar vai... o braço, né? Ele não vai aguentar. Então, vamos pegar no braço, né? E a gente fez um processo interessante que durante o ano passado e que ele está continuando agora dentro de outros espaços, né? Com a Rockefeller Philanthropy Advisors, que foi justamente passar por um processo de mentoria com eles, né? Então, a Fundação Grupo Boticário, junto com o Instituto Manise, que foi nosso parceiro nesse fundo, a gente passou por vários processos de reflexão de como é que a gente vai criar esse fundo, para que ele serve, né? Quais são as premissas. Então, a gente foi realmente validando, né? E ele bebe muito desse aspecto de venture philanthropy, né? Que em português a gente chama de filantropia estratégica ou filantropia de risco, né? Em que a fundação começou a trazer o capital filantrópico para um lugar também, né, de assumir alguns tipos de risco que podem ou não, né, gerar novos negócios que tenham sustentabilidade, ou pode testar e a gente vê o que precisa, né? Então com esse olhar, né, a natureza empreendedora nasce muito dessa visão, né, de tentar pegar no braço, apoiar, estruturar e eventualmente daí conceder um capital customizado, né, que tem uma lógica bem estabelecida do que ele vai gerar de impacto positivo para a conservação. Então acho que esse é um momento interessante. E aí, já fechando a minha resposta para não me alongar, você falou de curadoria. Então, esse segundo papel, que é de trazer para atores que não estavam acostumados, do ecossistema mesmo, né? Pensando no próprio Sebrae. O Sebrae tem uma atuação nacional, tem uma capilaridade, mas ainda não tinha um programa que falasse de conservação da natureza, de biodiversidade, né? Então, a gente tanto começa a colocar essas pílulas, né? Pô, hoje em dia a gente tem falado de igual para igual, assim, ou pelo menos eles estão internalizando de uma forma muito interessante, né, e empolgados com essas possibilidades, né, de trazer para o empreendedorismo a conservação da natureza de forma mais direta e tentando olhar para esse impacto, né, e entre os próprios empreendedores. Então, assim, a gente cria esse ambiente, né, de conexões e não de competição, porque acho que quando o valor é socioambiental, nós sempre Mais batemos muito nessa colaborativo, ideia. né? Vamos colaborar, vamos criar conexões. Então, a gente já viu alguns desdobramentos da edição do ano passado aqui na Baía de Guanabara acontecendo, né? Então, negócios que chegaram separados, hoje estão juntos, né? Então, o poder de formar essas redes de cooperação, que não depende de nós, mas que a gente cria o ambiente, né? Ou seja, a gente faz a festa, põe os drinks, põe a comida e a galera chega e a coisa acontece, né? Então, acho que é muito desse nosso objetivo também, né? De catalisar conexões, mas tendo muito claro qual que é a estratégia, né? Ou seja, nós queremos sim que esses negócios performem, os que já têm, né, um modelo ali que está funcionando, eles performem melhor em termos de receita. A gente, né, alguns indicadores, por exemplo, reduzam o turnover, tem aquisição de talentos, comecem a gerar um valor para além do seu público direto de interesse ou seu consumidor, né, que é um pouco da visão territorial, né? Onde eu estou, que impacto que eu gero né, na minha comunidade no entorno. Eu tenho impacto também na biodiversidade, como é que eu neutralizo, né? Então, é um caminho que está iniciando ainda, mas acho que a Fundação, junto com esse movimento, né, Viva Água, tem condições de gerar, assim, né, algumas inovações e alguns frameworks de trabalho que integrem, né, conservação da natureza, com projetos, com pesquisa, com universidades, com prefeituras, mas focando realmente no potencial de desenvolver esse ecossistema empreendedor no território e pensando em gerar isso para... Né,